boys and girls. This is your old pal Stinky Whizzleteeth. This is a song Oi, about gente. a whale. Bom, essa daqui a gente já vai se aproximando pro final daquilo que eu imagino que seja o módulo de radiobiologia, tá? Nós já falamos de um monte de coisas. Agora a gente vai falar do Bystander Effects, que é uma coisa que, como é muito recente, normalmente não tem direito em livros, textos. E depois do Bystander Effects, a ideia seria falar sobre câncer, que era o que eu havia proposto, tá? Talvez eu faça um bônus nesse meio de tempo aí, que vai me dar muito trabalho. De novo, eu quero lembrar vocês, gente, nós estamos em 2020, eu não posso ficar limitado a livros que estão na década de 90, eu preciso avançar o conhecimento. Então, é um esforço meu, acho que vale a pena. Eu torço para que algum de vocês realmente queira depois trilhar esse caminho, né? Eu acho que isso é possível. Então, eu vou pôr o PowerPoint aqui sem mais delongas, como se diz, né? Para encerrar a teoria do alvo e começar o Bystander Effects. Eu vou tentar dar uma aula diferente, porque essa aula é um tanto longa. Então, vamos ver o que acontece. Olha, aqui eu estou falando dos paradigmas da teoria do alvo. Nada de diferente do que eu já tenha falado antes, né? Vocês reconhecem isso aqui tudo. A morte celular é pela deposição de energia da radiação do DNA, né, e das quebras duplas e fita, né? Então, a radiação, ela deposita energia, quebra a fita e alguma coisa acontece na célula. Agora, isso é restrito às células que recebem diretamente o depósito de energia. Fala, mas é lógico, professor, como é que uma célula que não tem nada a ver, ela estava ali, não tinha traço de ionização nem perto dela, por que ela teria alguma coisa para... Esse é o tema do Bystander Effect, certo? Então, vamos ver. Mas olha aí, a teoria do alvo, ela lida com causa e efeito. Ou seja, o número de células sobreviventes, ele é definido pelo número de células que receberam a tal dose de radiação ou não, né? Então, o total é a somatória das doses individuais de cada célula é independente. Quem recebeu morre, quem recebeu energia suficiente morre, quem não recebeu não morre, se recupera ou eventualmente fica inalterado. Isso é a teoria do alvo, tá? Eu tinha uma transparência que ela estava reservada para outra aula. Eu gostaria de colocar pequenos ruídos na teoria do alvo, porque ela é muito simples, tá? Ela não explica tudo, vai ficar pior. Isso daqui é antes de ter a teoria do alvo, tá? Eu me desculpo pela letra ser pequena, eu vou tentar correr meio rápido pela transparência. Olha, eu já havia falado em outra aula que espécies haploides, né? Então, a gente sempre tem, diploide, tem os cromossomos do pai e da mãe. Então, a gente tem todos os cromossomos em duplicata, entre aspas, tá? Haploide é mais o tipo de fermento, né? Que tem alguns micro-organismos mais simples que tem só um conjunto de cromossomos. Então, é metade da carga genética, né? Que nós teríamos, né? Então, eles são mais radiosensíveis. Parece razoável, né? Tipo, se você danificou um cromossomo e não tem um segundo par de cromossomos, né? Mesmo que não seja igual para fazer o mesmo efeito, para fazer uma compensação, se espera que seja mais radiosensível mesmo. Agora temos um problema. As espécies poliploides
Olha, diploide é um conjunto, o pai e o da mãe, tá? Imagina que você tivesse 2 conjuntos de pai e 2 conjuntos de mãe, ou 8 conjuntos de pai e 8 conjuntos de mãe. Isso daí acontece muito em planta, tá? O caso clássico é o crisântemo. O crisântemo diploide, ele é pequenininho. O crisântemo poliploide, não sei falar mais do que isso, gente. Não sou botânico, mas ele é bem grandão, tá? Então, as espécies poliploides, né, elas são mais radioresistentes. Vai falar, mas olha só que interessante. Eu estava achando que era o efeito no DNA. Certo, certo. Eu entendo a coisa do diploide e haploide porque os cromossomos no diploide funcionam em pares, né? Tá. No poliploide tem um monte de cromossomo repetido. E será que não tem mais danos de DNA nessas espécies? Né? Há mais pontes anafásicas? Interessante, né? Porque a teoria do alvo, tudo vai levando para que quanto mais DNA você tenha, pior fica. Não funciona assim. As espécies poliploides são mais radioresistentes, tá? Então já temos um ruído aqui. A teoria do alvo parece que não funciona nesses casos. Outra coisa, tá? Há várias maneiras de se quebrar cromossomos, além de radiação ionizante. Então, o pessoal, pelo histórico, né, a gente fala que é citogenético, né? Então, você viu que a carga hereditária estava no núcleo da célula, desse eucariote, e, além de estar no núcleo, ela estava no cromossomo, né? O cromossomo que é passado entre as gerações. Tá bom, então... Quando havia alguma coisa errada no cromossomo, você ficava desconfiado. Você falava, aqui houve uma coisa, né, que eu não sei. Muito depois de você ver visualmente o cromossomo, você começou a ver que ele tinha os genes, as subdivisões, e os genes tinham a ver com o DNA. E era microscópico, tá? Então, o cromossomo é um ente assim grande, né? Mas, olha, em termos de defeito de cromossomo, você tem um monte de outros agentes que fazem o defeito também. Nós vamos falar sobre eles nessa aula, né? A gente já falou um pouco, vamos falar mais. Olha aí, uma referência sugere que é comum que alguns cromossomos sempre quebrem no mesmo lugar. Isso é interessante, tá? Tem várias doenças genéticas que realmente a quebra é no lugar preciso. A teoria do alvo, ela estabelece que se houver quebras pelos traços de ionizações, é aleatório, um padrão aleatório. Então, quer dizer, o cromossomo tem fraquezas, é esquisito, né? Outra coisa, né? Você, falando em teoria do alvo, toda célula fica igual, porque toda célula tem DNA. Eu falo, não, mas tem linhagens de célula, tem linhagens mais radioresistentes e linhagens menos resistentes, né? Mais radiosensíveis. Né? Esse fenótipo aqui, ataxia telangiectásia, é um defeito genético, tá? A pessoa ela tem, tá lascada, né? Para início de conversa. E além do mais, o DNA dela não repara direito. Então, tipo, não é só depósito de energia no DNA. Tem parte de história na teoria do alvo que não estão contadas, tá? Também fala assim, olha, mas e as aberrações cromossômicas, né? Não sei se vocês lembram que na fase G1, quando você tem o cromonema, né, ele se quebra, depois ele se replica com 2 quebras, tá? Então você fala, quer dizer, o defeito está em 2 lugares diferentes, tá? 2 lugares iguais em duas cromátides irmãs diferentes. Então você fala, isso é uma aberração cromossômica, mas é a cromatídica. Cromatídica tem a ver com as cromátides irmãs se reconfigurando, né? Então, as cromatídicas, elas estão normalmente associadas à fase G2. E
Mas isso daí a gente entende assim. Esse pessoal que tem esse fenótipo da ataxia telangiectásia, eles têm esses dois tipos de coisa. Então, mais uma coisa que simplesmente tudo que eu expliquei não é suficiente, tá? Parte de história estão faltando. E você não vai contar? Não, pra falar a verdade, acho que em pesquisa, né? Então, por que eu falei de tudo isso, essa última parte particularmente complicada? Porque quem dê mais ênfase aos mecanismos de reparo, né? Ou as não reparos, né? Os maus reparos, do que a quebra em si. Eu falo, olha, o que acontece de quebrar, o DNA quebra mesmo. Agora, tem pessoas que têm um mecanismo de quebra de reparo defeituoso, ou com, vamos falar assim, com vícios, né? É um enfoque, uma linha de pesquisa, um jeito de pensar também. Então, não é o depósito de energia, é o que vem depois, né? E outra coisa, a letalidade no genoma não é homogênea também, né? Tem lugares do DNA que são muito mais sensíveis à célula. Isso daí eu espero ter deixado bem claro naquelas aulas sobre biologia, que eu falei que o DNA tem muita repetição. Quer dizer, aquelas partes a princípio elas não têm função, né? O pessoal falou que é a matéria escura do gene. Então, a teoria do alvo ela vai bem, mas tem muita falha, tá? Ela explica algumas coisas, mas a biologia é bem mais complicada que isso. Quando a gente chega no bystander effect, né, que foi a tradução razoável, né, o efeito do espectador, da célula espectadora, da célula que está do lado, né? Isso fica pior. Ela não toma radiação e ela tem efeito de radiação. Pois é. Né? Vocês estão com saudade daqueles meus assistentes de aula, né? Minha esposa ficou assustada, não vou pôr mais. Olha aí. Vou mudar aqui de lado também. Os danos são transmitidos às células não irradiadas vizinhas. Por quê? É o motivo, né, tanto da apresentação como das pesquisas. Nós estamos falando de 2020. Isso é tema atual de pesquisa, tá? Uma ampla gama de efeitos pode ser entendida devido a algum tipo de comunicação entre as células não irradiadas, tá? Ou que envolve estresse químico. Interessante. Quer dizer que elas secretam alguma coisa ali e uma dá informação para outra e quebra o cromossomo da outra. Parabéns. Células distantes do foco de radiação podem produzir sinais que influenciam as células não irradiadas adjacentes, mais ou menos o que estava escrito antes. Olha aí, o paradigma antigo, né? A radiação é depositada no núcleo, quebra o DNA e coitadinha da célula. Agora não. Eventualmente a radiação estressa a célula pelo citoplasma. Lembra que eu havia falado das espécies químicas de oxigênio, espécies químicas de oxigênio e nitrogênio, óxido nítrico? Pois é. Agora começam a aparecer, tá? Dentro do citoplasma ou extracitoplasma, a célula sente isso como uma coisa que deve fazer uma reação, tá? Uma retroalimentação de algum sinal dela ali. Então, você tem ou eventualmente a energia sendo depositada no citoplasma e uma alteração no conteúdo nuclear, ou pior, né? A célula de alguma forma recebe a radiação, ou seja, aqui está no núcleo, mas pode ser no citoplasma também, e secreta informações químicas que influenciam as células vizinhas e elas são afetadas sem terem sido irradiadas. Louco. Atual. Tá? 2020. Olha, eu vou dar um histórico, porque o histórico ele é demais, tá? Eu vou tentar fazer o meu melhor. Mas vocês veem que começa muito antigo, né? Estamos falando de Murphy Morton, tá? Então eles estão falando aí, né? Também
uma hipótese da década de 20, né, sobre ação à distância em tumores retransplantados. Então, o camundongo, ele tinha um tumor, você pega, faz uma cirurgia, pega esse tumor e põe num coitado de um rato que não tinha nada, de um camundongo que não tinha nada a ver com isso e vê ele agonizar, né, ao longo do tempo. Como é que fala? Você transplanta as células cancerígenas de um para o outro. Daí não tem novidade com relação a bystander effect, tá? Então, 1915, tá? Eu não li artigos originais, tá? Isso daí é muito antigo. Então, eu falo assim, olha, o grupo teste, eles tiveram os tumores removidos. Então, é aqueles ratinhos que tinham os tumores, tá? Aí, sem os tumores, eles foram irradiados. Ué, mas a radioterapia tem que ser do tumor, professor. Calma. E depois receberam os tumores removidos. Falou, isso aí é a radioterapia de Portugal. Ninguém faz isso. Isso é uma bobagem. Grupo controle. Aí, opa, desculpa, gente. Grupo controle. Os camundongos foram irradiados com raio-x do jeito certo, tá? Então, eu vou falar, o Murphy, né, sobrenome irlandês, mas falar, é um português, no mínimo. Ele vai irradiar um tumor, mas tirou o tumor do rato antes de irradiar. Constatação. O grupo teste, os tumores, olha, eles haviam sido retirados e depois voltaram, não foram irradiados, tá? Diminuíram 50% e os animais viveram aproximadamente 5 semanas. Sendo que o grupo que foi tratado do jeito certo, né, morreram logo após uma semana. Não entendi. Que bom, fico feliz, como eu falei, chacrinha, eu vim aqui para confundir, não vim aqui para explicar, vim aqui para confundir. Então, olha, faz tempo que o pessoal já tinha visto isso. Aí tem o tal dos efeitos abscopais, fora do campo. Não é aquele, é como se fosse, mas não é, mas também foi visto há muito tempo atrás, tá? Então, usualmente envolve irradiações parciais de corpo inteiro. Então, você está fazendo uma aplicação tipo radioterapia, mas não de corpo inteiro. Como radioterapia é feito, né? Você pega parte do corpo, a parte ali que está lesada e irradia ela, tá? O problema é dar o efeito em outro lugar, né? Então, efeitos que se estendem para além da área do feixe de radiação, por isso que chama abscopal. É uma palavra bonita, tá? Próxima senha, abscopal, hein? Lembre-se. Descreve efeitos biológicos observados em tecidos não irradiados, distantes do ponto de radiação. Então, 1954. Você tinha crianças sendo tratadas com leucemia, esse tipo de leucemia aqui, granulocítica crônica, tá? Eu não sei o que é isso aqui, mas você fazia a aplicação da radioterapia com raio-x na região do baço. Por algum motivo, o pesquisador falou, olha, eu aplico no baço, mas eu estou vendo que na medula óssea do externo foi comprometida, das crianças. Bom, né? Falar, mas vai ver que a blindagem não era tão boa assim. Bom, mais ou menos, né, gente? Lógico que a região da medula óssea do externo recebeu raio-x, mas não na mesma intensidade, né? 2003, damos um pulinho aqui, mas esse é mais esquisito. Então, você tinha, de novo, pega os coitadinhos dos camundongos, põe tumores, implanta os tumores para eles morrerem, né? No dorso, na linha média, né? Então, tá nas costas dos ratinhos um monte de tumores, tá? Aí, o que esse Camphausen fez? Ele irradiou as pernas direitas do rato. Então, não era o tumor, ele irradiou a perna, tá? E ele reduziu o crescimento desses tumores. É o efeito abscopal.
evidência de efeitos posicionais. Então isso daí são relatos assim que vêm da prática clínica, tá? Não são publicados. Você vê assim como publicação particular, né? Comunicação particular nos artigos. Então alguém falou assim, olha, se eu faço uma radioterapia de pulmão, se o tumor estiver em cima, eu irradio a parte de cima, mas a parte de baixo vai para o beleléu junto, tá? Porque normalmente você mata o tumor, mata boa parte do pulmão junto no processo, né? A parte irradiada do pulmão, ela não fica mais funcional. Então ele fala assim, olha, a parte de baixo do mesmo pulmão também vai embora, né? Agora, se eu fizer o contrário, né? O tumor está embaixo, eu irradiar a parte de baixo, a parte de cima não vai embora, né? Talvez haja uma explicação simples, mas é uma coisa meio esquisita, tá? E agora nós estamos nos fatores de células irradiadas. Então, olha, a gente passou por radioterapia, né? Radiação sendo jogada fora do lugar, vamos falar assim. E agora a gente está falando de efeito de radiação que não é de radiação, né? Vamos ver. 1968, tá? Plasma de pacientes previamente irradiados, né? Então, ou eles tinham da radioterapia, ou eles foram sujeitos a alguns acidentes, tipo do Goiânia, né? Ou sobrevivente do bombardeio atômico, daí é fácil, né? Só tá no Japão que se achava esse povo em 1968. Então o que ele fez? Pega o sangue deles, tira as hemácias, tem o plasma, tá? Esse plasma, agora ele vai virar o meio de cultura. Você vai pegar linfócitos cultivados de pacientes saudáveis, né? Um rapaz saudável, vai pôr ali no plasma, que é só o meio de cultura, e voilá, tá? Como é que fala? Cromossomos começa a aparecer aberração cromossômica. Não entendi. Não é para entender, de novo, é uma coisa esquisita. Só que, olha aí, em 1968 você já sabia disso. Era sobre isso que era uma das referências que eu havia posto o linfócito nas apresentações de linfócitos que eu fiz. Eram pesquisas desse tipo, né? O plasma de pessoas irradiadas previamente que causavam aberrações cromossômicas. Então agora está aqui. Então, só o fato de você ter o plasma de organismos, né? No caso do ser humano, né? Irradiado, você tem a presença de fatores, né? Que fatores? Alguma coisa química, né? Que pode induzir dano cromossômico. Então aqui tem vários, aberrações cromossômicas, a troca das cromátides irmãs, quebra de fita DNA, mutação genética em genes relacionados à reparação da fita. Então esses aí seriam vários endpoints, né? As consequências. Só que olha só, até aí a gente está mexendo com alguém, imagina, nós estamos em 68 e o bombardeio atômico, né? Segunda Guerra, 1945. Então, olha, efeitos que persistiram no plasma muitos anos após a exposição. Poxa, uma pessoa, ela... E ela? Bom, 30 anos depois, vamos falar, uma pessoa com mais idade, mas será que ela não tem os linfócitos dela? Por isso que se usou o plasma. Tá? Com o plasma sanguíneo você tirou tudo. Você tirou linfócitos, tirou hemácias, só sobrou a aguinha, o meio de cultura, né? Então, inclusive, parte do teste era pegar, por exemplo, do sexo feminino, e daí você punha células, né, sanguíneas de alguém do sexo masculino. Você não ia encontrar o genoma de alguém do sexo feminino lá, e não encontrava mesmo, tá? Porque era só meio de cultura. Bom, com o tempo o pessoal viu que não incluía só essas pessoas irradiadas aí, tá? Você também tinha pessoas com distúrbios inflamatórios crônicos. Que tipo, né? Ele reportou pessoas com exposição a asbestos, tá? Asbestos é amianto.
Mas eu falo, a princípio quem tem reumatismo, né? Reumatoide, né? Aquela, eu não vou falar agora, esqueci o nome, né? Mas esses processos inflamatórios típicos aí, né? E portadores das síndromes de e aí que acabam fazendo o clastrogênico congênito, tá? Ataxia telangiectasia, acabou de falar, síndrome de Bloom e anemia de Fanconi. O que são esses aqui? Doenças terríveis que deixam a pessoa péssima, com uma expectativa de vida muito pequena. Elas são pessoas com maior probabilidade de desenvolverem câncer, tá? Fora um monte de doenças associadas, né? Comorbidades. E além disso, o plasma deles tem também esses fatores aí. Entendi. E o que isso tem a ver com radiação? Bom, então não é só a radiação que quebra coisa. Mas você havia falado, né? Mas era meio que cafeína, que como é que era? O adoçante, esqueci o nome, sacarina, não, esqueci. Eu havia dado uma lista de substâncias químicas que eram clastrogênicas, né? E aí, será que não tem uma substância desse tipo, né? E daí, né? Bom, o mais interessante é esse daqui, que a exposição com a radiação ionizante, né, deixou alguma coisa clastrogênica no meio. Quer dizer, quem quebrou o DNA? Foi a radiação ou essa coisa clastrogênica? Vamos avançar. Bom, então, aquilo lá que eu já havia falado, o risco de câncer é observado em condições que acompanham a formação de fatores clastrogênicos, tá? Acho que o UFC está na outra transparência. Então, aquelas doenças, né, são condições hereditárias autossômicas excessivas, quer dizer, o cara foi premiado, né, recebeu do pai, recebeu da mãe um gene ruim, e raras associadas ao aumento de suscetibilidade ao câncer. No ataxia telangiectasia aqui, não apenas os homozigotos, mas os heterozigotos, quer dizer, basta ter recebido um gene da pai, embora você tenha um gene bom, você tem um gene, né, que é recessivo, mas está lá. Então, eles são propensos ao câncer, e são 2% da população em geral. Bastante gente, tá? Agora, olha só que interessante. Esse aqui é demais, hein? Agentes com potencial clastrogênico in vitro e in vivo. Tá? Aqui é uma referência de 1970, quer dizer que isso aqui é conhecido há muito tempo. Plasma sanguíneo irradiado. Professor, muito bem, é aquilo que... Meio de cultura irradiado. Quer dizer, eu pego a placa de Petri... Era agar. Aí eu irradio e daí ela vai fazer? Eu não sei exatamente que meio de cultura que ele está falando. Comida irradiada. Mas é aquele negócio de irradiador industrial, né, que tocou aquela musiquinha do Droids ali, né, uma musiquinha que você fez o filminho. Então, ali é usado basicamente para a esterilização de equipamentos médicos. Comida pode ser esterilizada dessa forma também, né? As pessoas obviamente não veem com bons olhos, mas é um jeito. Temperos, eles são exportados pelo mundo, eles têm que passar por irradiador industrial, tá? Tá no protocolo. Mas isso não está escrito na embalagem. Bom, é um protocolo. Ou existe um outro protocolo que grãos, né, tipo assim, não soja, né, mas sei lá, nozes, assim, coisa mais de consumo, né, de sobremesa, teria que passar. Mas aí eu acho que não é um protocolo. Então o grão, né, coisa não líquida, né, não pulposa, né, pulposa. Mas os temperos com certeza. Então, comida irradiada. Mas espera aí. Então quer dizer que se eu comer muito tempero,
começar a quebrar meus cromossomos e desenvolver um câncer? Eu diria, alunos, que vocês estão muito hipocondríacos, né? Tudo é... Calma, gente. Vamos pensar que vocês podem também pegar um coronavírus, né? Não precisa pegar... Não é só câncer que a gente tem aqui no mundo. Muito bem. Esse aqui... Ó, vai lá, professor. Eu tenho que ler isso aqui. É complicadinho, mas tem que ler sim. Então é assim, olha. Esse artigo é uma revisão, tá? Então, nós estamos falando de 1994. De novo, um artigo desse tipo não vai estar em livros-textos. Os livros-textos são mais velhos que isso, né? Então, como alguém teve trabalho de ler, né? O escravinho, né? Então, alguém vai contar para vocês o que ele leu. Bom, a presença de células, né, é um pré-requisito para a formação de fatores clastrogênicos, tá? Então, estamos falando de vivo, né? Alguma coisa que precisa estar viva aqui para fazer o fator clastrogênico, não é irradiando, como eu falei, do agar ali, né? O meio de cultura com agar, não sei direito que agar, mas é um gel, né? Então, você tem alguma coisa viva. A formação de fatores clastrogênicos não resulta diretamente da irradiação de plasma sanguíneo, mas do sedimento celular. De novo, né? O plasma em si é um líquido, é só o suquinho, né? Vamos falar, olha, se você vai fazer uma centrifugação e vai irradiar alguma coisa para que vai ter o fator clastrogênico, você não adianta irradiar o suquinho, é o plasma, tem que irradiar onde tem célula, depois que vai pro plasma. Quando as células foram separadas por centrifugação, né, a irradiação das células mononucleares produziu fatores clastrogênicos, mas não nos sobrenadantes, não sei o que é, mas está falando neutrófilos e eritrócitos, tá? Então, existem populações de células ali, do plasma sanguíneo, do sangue, que se irradiadas fazem os fatores clastrogênicos ali, mas não são todas. As propriedades clastrogênicas aumentam linearmente com o aumento de neutrófilos adicionados. Então esses neutrófilos que tem a ver, né? Estamos falando de 94. Os fatores clastrogênicos plasmáticos são de baixo peso molecular. Por quê? No fim, a pessoa retirou o plasma, agora tem que fazer uma análise química ali por cromatografia, aquela coisa, né? Ela falou, olha, só quando vai no filtro levinho, né, da parte mais leve das proteínas, é que eu pego, né, seja lá o que for. Eu não sei exatamente o que é, mas né? Ele fala que é de baixo peso molecular inferior a 10.000 Daltons. O que é Dalton? Não sei. Eu sei que é uma medida de peso molecular específica de proteína, tá? E 10.000 deve ser um peso muito leve, porque eu sei que o negócio, um valor típico é 50.000, tá? Uma proteína razoável, assim, típica, né? Os fatores clastrogênicos plasmáticos são instáveis, essa é legal. São instáveis à temperatura ambiente e perdem sua atividade durante uma noite na geladeira. Que interessante, né? Então, tem mais essa ainda. É uma substância química, foi segregada por uma célula viva, ela está no meio do plasma, mas ela é instável nessas temperaturas aí. Não dá para congelar, não. Né? Não dá para gelar, mas se congelados podem ser conservados por anos, né? Então, quer dizer, ou está na pessoa, né, que eram os doadores ali, que nem daqueles estudos com linfócitos, né? Ou eles congelados, podem ser guardados e estudados, né? E o que são, ninguém sabe. Então, ainda procurando saber.
E aqui é o finalzinho do artigo, por isso que aqui está escrito 2, porque eu estava escrito 1, mas é o mesmo artigo, tá? Aí ele fala assim, exatamente o que é o fator claustogênico, eu não sei, mas ele envolve várias etapas, então ele não é uma substância química, tipo assim, que você isola e vê causa-consequência. Ele vai fazer a consequência 1, consequência 2, consequência 3 e a consequência 4, que vai ser a quebra dos cromossomas, tá? A existência de aberrações cromosômicas do tipo cromatídico nas células expostas de fatores formativos na fase G0 com indicação de um acúmulo progressivo, né? Eu agora não consigo lembrar muito bem o que deve ser uma coisa relevante, mas agora não lembro. G0 é a célula quieta, né? Ela está no quiescente, né? Ela não está se dividindo. Então ele fala, né, que isso aqui, o produto castrogênico ali, ele se acumula, né? Então, às vezes você tem o processo multifatorial, né? Depende de várias coisas ao mesmo tempo, mas você tem a parte 1 do processo, tem que ter várias temperaturas certas, pH certo, sei lá, a presença de outras células do lugar, e também ele precisa passar por um limiar para ir para o processo 2 de alguma concentração. É um processo complicado. Podem ser demonstrados não apenas em linfócitos humanos, mas como em fibroblastos, agora fala em sério, células endoteliais mesoteliais de origem humana e de outras espécies, tá? Por quê? Toda hora a gente fala de linfócito porque é mais fácil de estudar, mas essas pessoas são biólogas, né? Então elas estudaram outras células humanas. Um monte de mistérios, né? Então, mas vamos aumentar os mistérios aqui. Deixa eu voltar lá para cima, pro meu puleiro. Fiquei na frente do onde está escrito. Pronto. Enfoque moderno, tá? Substâncias químicas secretadas diretamente, irradiadas podem ter... Substâncias químicas secretadas por células diretamente irradiadas podem ter a capacidade de causar mutações em outras células. Tá? Então, a célula irradia, secreta alguma coisa, essa alguma coisa que faz o negócio, aí é indireto. Apresenta uma substância difusível, né? Essa quantidade depende da dose média de radiação ionizante. Que interessante. Eu estou fazendo as quebras de cromossomo e não é com radiação, é com essa substância. Pois é, né? Daí ele põe aqui em princípios gerais. Eu falo mas é um colosso de artigos que o professor aqui leu, tá? Em geral, linhas celulares radiosensíveis com baixos números de extrapolação, quer dizer, o N delas é baixo, significa que o ombro também é baixo, né? Não, não tem ombro, né? Não tem ombro. Então, elas são muito radiosensíveis, né? Elas, tipo assim, nem se recuperam, né, dos danos subletais. Então, elas são, não apresentam uma hipersensibilidade a um bystander effect, né? Então, será que o bystander effect ele tem a ver com a radiosensibilidade? Ele está achando que não, né? Ele está falando assim, que a célula é radiosensível, mas esse ataque químico é outro discurso. É provável que a parte da bioquímica relativa à resposta seja relacionada à capacidade das células em responder à morte celular programada subjacente, a apoptose. Já falamos sobre isso, né? Mas é provável, faltam estudos. Aqui nesse quadradinho minúsculo existe tudo, tá? Estamos falando de 1992. O que nesse artigo aqui, tá? Foi feito? Nakazawa e Little. O que eles fizeram? Eles irradiaram com partículas alfa uma cultura celular, tá?
Mas o fluxo de partículas alfa, além dele ser muito dirigido, né, assim, bem colimado, ele era muito pequeno. Então, você conseguia calcular quantas células você estava realmente atingindo com essas partículas alfa. Né? Trabalho de preso, né? Imagina que realmente você estava ali preocupado na marcação não homem a homem, célula a célula. Agora, troca de cromática irmã, tá? Isso daqui é uma aberração cromossômica, na verdade o pessoal chama de cromatídica, é aquela que nas transferências atrás se chamava SCE, tá? Então, vocês podem procurar lá atrás, tá? Então, eu falo assim, eu estava esperando tanto de SCE, né? Mas foi medido um número muito maior do que poderia ter sido atingido, né? Então, quer dizer, você está com um fluxo bem baixo de partículas alfa, você sabe quantas células você basicamente está atingindo, só que você detectava bem mais, né? Foram detectados efeitos da progênie sobrevivente nas células irradiadas vizinhas, que não foram induzidas que não foram induzidos pela ação, os efeitos, né, pela radiação indireta da deposição de energia puxa, que frase, hein? Que não foram induzidas pela ação direta da deposição de energia de radiação nas células que receberam a deposição de energia. Ou seja, célula que não estava recebendo partícula alfa e apresentou efeito, tá? Isso aqui, ó, Sister Chromatic Exchange, SCE. E aí você fica como explicar isso, tá? Aí fala, mas espera aí, professor, eu vou fazer um resumo aqui. Você tinha falado de... Espera aí, vamos me colocar. Tinha falado de efeito episcopal, tinha falado lá do Murphy, de aquela radioterapia de português, depois falou disso aí, e o que é o bystander effect? Eles provavelmente não todos interligados, tá? O fato é, célula que não recebeu radiação teve efeito de radiação, um efeito semelhante, um efeito que imitava, sei lá. Isso é linha de pesquisa atual. Então, vamos voltar aqui. Falando de microfeixes, tá? Isso é ciência de 2020. Eu acho que isso aqui já está antigo também. Acho que isso é ciência de 2015. Então, olha só, você tem um síncrotron, né? Um gerador de íons aí, né? Eletrostático. Você consegue microcolimá-lo em um micron. E ele, praticamente, você tem, ou você, provavelmente você tem um fototubo, você alterna, né? O microscópio ou o fototubo, para saber que a partícula cruzou essa célula aqui. Daí você põe uma outra. Ou vai passando as células aqui e você alterna os dois. Então, é estudo célula a célula. É coisa de macho. Tá? Precisa de muito aluno de iniciação científica para ficar cada um pageando cada célula ali certinho. Só que você não vai fazer em qualquer lugar. Então, olha, aqui tem 2 laboratórios, né, especializados nisso, né? Então, e ainda, né, você escolhe se você está irradiando o citoplasma com os microfeixes, ou microfeixe o nome disso, tá? Ou e evitando o núcleo celular. Então você está fazendo esses estudos aqui, vendo se você consegue fazer ali aqueles efeitos castrogênicos, né? Mutação, imagina. Aí, vendo castrogênico, a gente está falando de pegar um microscópio e ver o cromossomo morfologicamente se ele tem uma alteração. Né? Ver se induziu mutação é mutação ponto a ponto, é fazer PCR, é fazer amplificação genética e ver sequenciamento. Tá? É coisa grande, né?
Então, você quer ver se mexendo no citoplasma, você consegue fazer esses efeitos aí, sem que haja dano direto ao DNA. Aí, tem essa coisa assim, fala, bom, tá bom, dentro da célula, eu entendo quando o negócio está pelo citoplasma e vai para o núcleo, né? Pode ser que exista uma substância química, com certeza. Agora, uma célula, que nem do Nagasawa lá em Little, né? Uma célula passar a informação para outra pelo meio extracelular, como é que ela vai passar? Bom, pode ser ali por uma substância química solúvel, né? Mas aqui ele fala assim dos canais intercelulares gap junction. Nunca ouvi falar. Vocês não estudaram biologia, né? Vocês não fizeram pós-graduação em biologia? Como é que vocês não sabem? Tem que saber. Não tem nada. Olha só, as células que estão em tecido, tá? Elas têm, tem vários tipos de fazer essa comunicação assim por contato, né? Aqui é uma comunicação química por um complexo de proteínas que abre e fecha. Esse em particular chama conexina 43, tá? Então, na hora que a conexina 43 recebeu algum estímulo químico, ela abre, passa alguma coisa de uma célula para outra aqui. Ó, aqui tem um esqueminha, né? Então, assim, canais de comunicação. Pode ser pela gap function, mas pode ser porque houve uma redução na permeabilidade da membrana celular. Estão estudando ainda, né? Fatores extracelulares solúveis. O quê? Uma substância química. Qual? Aguardem as próximas transparências. O pessoal ainda está procurando. Esse aqui é muito dojo. Eles falam assim, vou tentar repetir o que eu entendi, embora o que eu entendi é doido, muito doido. Então eles falam assim, que se você tem, peraí, deixa eu pensar. Bom, se você tem alterações químicas dentro da célula ali, vamos supor de DNA, né, de alguma coisa, naquelas proteases, eventualmente aquelas reações químicas podem emitir um fóton ultravioleta, né? Mas assim, na faixa, não numa faixa impossível, tá? Numa faixa mais próxima do visível. Então, vamos supor 5 eletronvolts, né? E esses fótons eventualmente podem servir de canal de comunicação entre as células irradiadas. Será? Né? Quer dizer, é fotodinâmico. Você teria que ver as células quase que florescendo ali, né, na luz ultravioleta. Eventualmente uma comunica com a outra assim, né? Uma possibilidade, né? Como falei, as pessoas ainda estão procurando. Então, entre as células, né, intercelulares, o que poderia ser? Espécies reativas de oxigênio. Esse é o grande suspeito, tá? Os ROS e os RNOs, é a mesma coisa. Então, fala assim, entendi. Quer dizer que quando do lado de fora ali você tem aqueles radicais livres, eles fazem alguma coisa para dentro, alguma reação na membrana e depois lá para dentro da célula ela interpreta. Né? O quê? Não sei, é multi-step, né? Multifator. Ligante da membrana plasmática NAD peroxidase. O que é isso? Não sei. É um ligante da membrana plasmática. Enzima, tá? Coisa de fora. Interleucina 8, IL-8, né? Então, também é coisa de membrana. Receptor de membrana. Eu não sei o que é isso, gente. Fator transformador de crescimento beta 1. Esse daqui o pessoal sempre estuda, tá? E o que é isso? Não sei. Transformador de crescimento, né?
Uma célula é como os tecidos sinalizam entre si. Ó, vocês têm que pensar que tecido é um ente coletivo, né? Então, a célula no tecido, ela faz a sua função. Mas o tecido, como coletivo, precisa dar instruções para a célula, senão não vai saber o que fazer, né? Vai falar, e o câncer? O câncer, ela deixa de ser tecido, tá? Ela quer fazer carreira solo. Então, isso tudo são canais de comunicação que tem a ver com comunicação de tecido. Ah, mas não é um hormônio? Eventualmente é um hormônio, não sei. Mas esses fatores também estão ali. Fator de necrose tumoral alfa, né? Citocina pró-inflamatória, estimulação. Um dia vocês estudam e fala lá para o professor, ou tá velhinho ali, né? Então, vocês explicam para mim. Aí, aqui são as possibilidades. Possível papel do óxido nítrico, então os RNOs. Possível papel da serotonina, não sei porquê. RNAs longos e não codificantes contidos em exossomos. Nossa, que coisa esquisita. Quer dizer, o RNA longo, long non-codante RNA, né? Até o senhor deu uma aula sobre isso, professor. Dei. Por que ele está fazendo lá de fora da célula? Não sei. Ah? Então, possíveis candidatos, né? Exossomos gerados a partir do ultravioleta produzido após irradiação de células, tá? Então, dentro das células tem recombinações químicas que fazem ultravioleta de baixa energia, que sinalizam para exossomos, bem doido, tá? E tá uma letrinha pequena, né? Então, tudo isso daqui, esses fatores extracelulares, tem a ver com comunicação de estresse, tá? Interage na membrana plasmática ou na membrana nuclear, através de diferentes vias. Aqui, da mesma forma que você tem esses fatores de estresse, outro fator de estresse associado é o aumento aqui intracelular, né, de cálcio, né? Então, esse aumento de cálcio acaba induzindo danos cromossômicos, não sei porquê, né? Bom, aqui ainda, então vamos falar um pouco de sinais intracelulares, né? ROS de novo. Ah, mas de novo, do lado de fora da célula, do lado de dentro da célula. Ou de dentro da célula, provavelmente tem a ver com o metabolismo interno. Oxe. Bom, pode induzir a formação de micronúcleos mediada pela produção de superóxido e peróxido de hidrogênio. Ah, superóxido eu lembro que você tinha falado que tinha a ver com mitocôndria. E peróxido de hidrogênio eu lembro que você tinha falado que tinha a ver com radical livre lá. E formação de micronúcleo? Bom, micronúcleo está associado com os fragmentos acêntricos, que na mitose eles, como é que fala? A célula se dividiu, fez o núcleo em volta dos cromossomos ali que foram atraídos pelos centrosomas, mas os micronúcleos ficaram meio perdidos no citoplasma. Então, em volta deles acaba fazendo uma membrana nuclear deficiente, o micronúcleo. Então, o pessoal fala, eventualmente os ROS têm essa capacidade aí, tá? De induzir a formação de micronúcleos. Pode induzir fluxos de intracelulares de cálcio em células espectadoras, né? Quer dizer, eu não sei porque o ROS do lado de fora até varia o ROS do lado de dentro da célula, que faria um fluxo de cálcio nas células espectadoras, né? Não diretamente envolvidas, e regulariam a expressão de proteínas como sinalizadores de estresse e a P53 que está envolvida em apoptose, né? em checkpoint e apoptose. Estamos estudando. Bloqueio dos canais de cálcio. Mas acabou de falar que era induzir fluxos de canais de cálcio? Não sei, eu fui coletando informação. Ação inibitória na resposta das células espectadoras, né? Uma vez que íons externos de cálcio entram na célula, né?
iniciariam o modo, né, célula espectador, né? Então, de novo, é multifatorial, né? Você tem os ROS e um fluxo de cálcio é externo, que entra no interno. Não sei porque isso está como intracelular, tem que ver, mas eu acho que é isso aí mesmo. Suprarregulação da ciclooxigenase 2, responsável por fenômenos de inflamação. Interessante. Inflamação é sempre uma palavra meio chave para câncer, para obesidade. Inflamação tudo que bystander effects, né? Preste muita atenção nos fatores que causam inflamação ou suprimem inflamação. Provavelmente os avanços em medicina que ocorrerem vão ser nessa linha, né? Alterações do potencial da membrana mitocondrial, né? Um dano mitocondrial, possibilidades aí, tá? À medida que ela se altera, também ela libera o ROS, ela libera os fluxos de cálcio, tem um monte de coisas que as mitocôndrias fazem. Muito bem, aqui tem uma espécie de super desenho, tá? Cancer Letters 2015. O professor de vocês se esforçou bastante, tá? Mecanismos não totalmente compreendidos, mas tem um desenho bonitinho. Olha aí, aqui ó, aquele conexina 43, o mitocôndria fazendo a produção de espécies do superóxido, né? E óxido nítrico. Aqui está a radiação ionizante mexendo diretamente no DNA. Então, essa célula aqui é a que recebeu a radiação. Comunicou com essa, de alguma forma, pela conexina 43 e com essas aqui por hormônios, por proteínas, né? Aquelas fator de crescimento beta 1, né? De necrose alfa 1. Como é que fala? Então, todos os fatores de membrana. Lá dentro, esses fatores são traduzidos, né? Porque primeiro eles acham um receptor, depois tem que ser traduzidos por uma cadeia de um monte de outras coisas. Aí ele, de novo, achou aqui a mitocôndria, aumentou os níveis de espécies químicas reativas e, de alguma forma, isso está mexendo no DNA dessas células vizinhas aqui. Então, efeito do espectador, né? Vamos ler tudo. A quebra da fita do DNA é a lesão mais importante, dentre os vários danos. A alta taxa de aberração cromossômica, né? Micronúcleos e trocas de cromátides irmãs, né? São característicos. Poxa, aquele negócio de dicêntrico. Aquele negócio de dicêntrico é velho. Tá? O micronúcleo e estudo de mutação é a coisa agora, é de sequenciamento. De novo, nós estamos em 2020. Eu vou até, é tamanho minha ânsia aqui que eu vou até mudar de posição, porque não, eu quero ir para cima. Peraí, pronto. Então, esses resultados sugerem que as quebras das fitas foram induzidas nas células espectadoras, né, como resultado do bystander effect, né? Então, envolve vários genes relacionados a danos e reparos de DNA. Com certeza, tudo isso aqui, tá? À medida que aumenta as espécies químicas aqui mais agressivas quimicamente, você tem esses efeitos de reparo, né, do DNA, eles são ativados, né, sinalizados por vias químicas. Fatores secretados atuariam como sinais extracelulares, né, ao atacar as células vizinhas ou através dos gap junctions aqui, né. Então aqui é meio extracelular. Então como a célula comunica com a outra. Tudo indica que as mitocôndrias também desempenham um papel importante. Bom, né? mas eu não entendo, ninguém entende. É provável que a liberação de óxido nitroso e algumas citocinas, mais IL5 e IL8, seja iniciada no primeiro momento. Tá, provavelmente são essas aqui, né?
No final, aumentos distintos de danos genéticos, né? Aqui é uma estona. Estona, eu já ouvi falar. O DNA, ele tá enrolado em umas bolinhas, né? Umas contas, assim. Ele não tá inteirinho solto, senão ele teria 1,80 m. Nas cromátides, eles estão enrolados em estonas, né? E não é uma, é um conjuntinho. Essa aqui é uma delas. Então, se você tem estona na jogada, você está provavelmente mexendo com abrir o DNA ou deixá-lo inacessível, né? P53BP1. Por que proteína de ligação 1 do P53? Aí eu já não sei, gente. Eu só sei que tem P53. Não sabia que tem uma proteína de ligação. Talvez seja um subcomponente do P53, né? Uma ATM. Eu não sei o que é isso. Parada do ciclo celular. Então, agora é outra proteína. É a P21. Isso aqui. Apoptose ou até mesmo mutações pontuais terminariam detectadas nas células espectadoras. Né? Nada mal para 2015. Tá? E de novo, se vocês escreverem para os autores aqui, eles respondem para vocês. Devem estar por aí. Né? E aí, vamos tentar fazer uma síntese aí, né? Olha, o efeito espectador pode ser visto como uma resposta a estresse, tá? Então, até aí tudo bem, né? Uma resposta química de alguma forma. A possibilidade da radiação induzir potentes sinais tóxicos, né, em doses muito baixas, onde pouco ou nenhuma toxicidade direta é observada. Olha só que interessante, você, em altas doses de radiação, você imagina que a radiação está mexendo diretamente no DNA. Em baixas doses, você fala, poxa, eventualmente, aquele artigo do Nagasaki e Little, eles falaram assim, que à medida que você tinha mais células que eram atravessadas por partícula alfa, o fluxo era maior, o efeito ia ficando aquilo que era esperado. Mas com baixa fluxo, o efeito do bystander era grande. Então, as baixas doses de radiação eventualmente produzem esse estresse químico que é associado também com radiação, né? Preocupação com a estabilidade genômica e com o fato que a resposta individual a baixas doses possa ser moduladas por fatores ambientais ou genéticos. Olha só, se o negócio ele é tão multifatorial assim e ele só é iniciado ainda com uma baixa taxa de dose, né, com um baixo fluxo, né, de radiação ionizante, você não sabe, é multifatorial, você não sabe exatamente qual o fator mais importante. Pode ser o pH? Pode ser o seu humor, né? Pode, né? Então, pode ser se é noite e dia? Também pode. Então, a serotonina, né? Então, olha só. Se isso acontecer, né? Isso teria implicações importantes nos estudos e avaliações de riscos. Porque tornaria o cálculo de dose incidente irrelevante, né? Se você está falando de baixas doses, que é aquilo que a gente está interessado, e não é o depósito imediato, né, direto de energia no DNA que faz o efeito, mas um estresse químico do meio, você vai ter que pensar como você vai calcular as doses, né, os seus... Como é que você vai pensar nos seus limiares de radiação, certo? Não tem mais aquela de se eu irradiei 50 células, eu estou falando de 50 células, né? Não, é indeterminado. Você está falando de mais células e ainda é modulado por fatores externos, né? Então, em vivo, dependeria de uma ampla quantidade de fatores, incluindo a dose, né? Taxa de dose, qualidade de radiação. Então, aqui são aquelas coisas que a gente conhece, né? Como radioproteção, como físicos, né? Essa complexidade significa que, embora se saiba muitos efeitos, né?
a relevância desses efeitos aqui, da parte de física, para o risco carcinogênico talvez não possa ser determinada, né? Professor, então a gente rasga o diploma e vai embora. Não, vocês vão estudar isso e vão dar uma resposta, né? Não desanimem, gente. Então, até ele fala, vamos uma abordagem mais holística. Que isso, professor? Nível de sistema, né? Que é aquela coisa do coletivo, do tecido, tá? Então, é tudo, uma coisa interage com a outra, você tem sinergias, não é causa e efeito, né? Isso daí, deixa eu me colocando de novo aqui, fala sozinho. Isso daí eu já falei em uma outra apresentação, tem a ver com a abordagem do que você chama de pensamento ocidental e pensamento oriental. Né? O pensamento ocidental, a gente fala que ele nasceu na Grécia, né? E ele é muito causa e efeito. Embora, às vezes, ainda que seja de forma fantasiosa, você procura uma causa para explicar um efeito. No pensamento oriental, você não conseguia pensar dessa forma, né? Você falava que as coisas eram muito complicadas. Então, por isso que lá o pessoal também, como é que fala? A medicina, né? Ela não teve um grande avanço na Ásia, pelo menos, né, na época, do jeito que a gente conhece, porque era inconcebível um chinês dissecar o corpo humano e falar, isso aqui é o estômago, ele tem essa função. Né? Você não podia, o estômago ele fazia uma parte de um sistema, ele não tinha uma função causa e efeito associada a ele. Isso é o pensamento ocidental, tá? Atualmente a gente gostaria de pensar que tudo funciona desse jeito, mas não funciona. Aqui é um exemplo. Então, é uma abordagem de sistema para a compreensão do processo, né? Que levaria em conta outros estressores ou diferentes condições, né? Tá bom. Aqui é o slide final, tá? Eu até vou me colocar ausente aqui, ó. Então é assim. O bystander, ele é o espectador, tá? Anos atrás, o Luiz Fernando Veríssimo, o escritor, ele fez uma crônica, né, chamada O Popular. Então, depois vocês leem com paciência e eu vou falar aqui o que ele escreveu. Então ele fala assim, que tem uma foto que mostra assim, um soldado assim na rua, pronto para mexer com alguma coisa que tem a ver com um terrorista, e atrás dele tem um mané olhando. Daí ele fala, esse é o popular, né? O popular, ele tá sempre ali, né? Ele é um sujeito que você, como fala, ele é o espectador, né? Eu sempre pensei que o popular fosse uma figura exclusivamente brasileira, porque ele está sempre com o embrulho debaixo do braço, né? A camisa está fora da calça. Não confundir o popular com o transeunte ou passante, tá? Porque esses dois, se eles estão ali na cena, eles tomam um tiro, explode a bomba de fumaça do lado, certo? Eles são presos. Esse não é o popular. O popular é o cara que está do lado olhando aquilo, segurando o embrulho, né? O popular não tem opinião sobre as coisas, né? Ele nunca é entrevistado. Ele é o sujeito que está atrás do entrevistado, olhando para a câmera. É uma figura tipicamente urbana. Seu habitat natural é a margem dos acontecimentos, né? Ninguém jamais conseguiu descobrir o que o popular leva no seu embrulho ali debaixo do braço, né? Então é isso. Essa aqui é o final da aula do Bystander Effect, né? Então, eu acho que no que o Fernando Veríssimo falou, como é que fala? Ele seria não a célula espectadora, né? Essa seria o transeunte. Essa é aquela que recebe algum efeito, né? Seria a célula que está lá atrás olhando tudo ali, que você nunca vai saber. Se ela receber efeito, ela não é. Tá bom? Eu achei bonitinho e eu resolvi compartilhar com vocês. Gente, a aula de Bystander Effect,
ela é complicada no sentido que ela não fecha. Por quê? Que é um tema atual de pesquisa. Você viu aquela instalação lá de microfeixe? Aquilo lá não tem em todo lugar, é poucos lugares do mundo, né? E 2, que nada fecha, na verdade, né? A teoria do alvo tem méritos, né? Você calcula coisas a partir dos ajustes de curva, mas que nenhuma parte da teoria explica tudo, né? E elas são sempre visões parciais. E 2, que a realidade é mais complicada que isso, né? Então você falar na prática, se eu souber esses parâmetros, que conhecimento exato eu tenho? De novo, se nós estamos falando de radioterapia, a radioterapia já é uma ciência madura. Ela não precisa mais desses conhecimentos aí. Você consegue fazer o tratamento do jeito certo, sem fazer suposições teóricas profundas. Ela é empírica, né? Daí falar, mas será que eu não consigo pensar alguma coisa assim nessa concepção, né? Nessa concepção biológica, física biológica, né? Consegue, a gente não está no escuro, mas são progressos que são muito curtinhos, né? O bystander effect, ele é interessante por um único motivo. Ele trata sobre efeitos de dose, potenciais efeitos de dose, que são as doses cotidianas que as pessoas recebem. Então, mas estamos todos sob risco ou não? Provavelmente não, né? Nós temos um bom sistema de radioproteção. O que muita gente argumenta é que esse sistema ele é muito conservador, ele poderia ser mais relaxado. Eventualmente, o bystander effect, você vai chegar à conclusão que não, que ele deveria ser até reforçado, né? Existe uma parte da radioproteção que ela é um pouco contra tudo o que foi falado, mas vai na linha do bystander effect. Ela fala assim, que se você tem um estímulo agressivo por causa da radiação, né? O seu corpo desenvolve anticorpos, né? Desenvolve um contra-estímulo. Então, em baixas doses, você teria um benefício, né? Em se radioproteger. Né? A coisa do Galeno falava que a dose de um remédio depende a toxicidade do remédio depende da dose. É a coisa daquela cobra lá que está em cima do, né? O nome certo ali, depois eu pego. Então, é a cobra do farmacêutico, né? Que o veneno da cobra, ele mata, ele cura. Tá? Gente, eu vou encerrar a aula por aqui. Agora, como eu falei, eu quero pôr um bônus para vocês, que é falar sobre genética, sequenciamento e danos de DNA do jeito atual. Chega de ficar falando de citogenética, chega de ficar fazendo quebra de cromossomo, isso é ciência antiga. Nós vamos falar do que está sendo feito em 2020. E depois nós vamos falar sobre câncer, que é uma coisa que não é falada e os alunos precisam saber para não falarem besteira, principalmente, tá bom? É isso, tá? Um grande abraço para todo mundo. Tchau!